E o Senhor revelou o complemento desta mensagem para o dia de hoje também. E esta semana toda eu estava buscando ao Senhor no momento de um pouco de folga, no momento que estava deitado, e o Senhor sempre falando de trabalho, e hoje, na hora do almoço, a gente estava conversando, eu e minha esposa, que eu sempre vou almoçar em casa, que eu não gosto de almoçar na rua, e ela estava falando sobre trabalho, sobre oportunidades, e quando chegamos aqui agora no culto do dízimo, doutora Jo, trabalho. E é interessante que nós precisamos tomar uma decisão, meus irmãos. O culto de hoje é o seguinte, é tomar uma decisão de mudança de postura, para que possamos ter uma intimidade com o Senhor. E tem uma forma peculiar, uma atribuição que o Senhor tem dado no Velho Testamento, no Novo Testamento, é o que o Senhor não chama nenhum servo que esteja desocupado. O Senhor não chama. E quando o Senhor quis tirar o povo do Egito, da escravidão, Moisés estava trabalhando no rebanho do seu sogro, Jetro. No momento que Saul estava à procura da jumentinha do seu pai, chamado Quis, Samuel veio ao encontro dele e ungiu ele rei. Ao invés de Saul, que ele perdeu a bênção do Senhor por uma desobediência, também vimos Davi. Davi, quando Samuel foi lá ungir o rei de Israel, ele chegou lá no Jessé, todos os filhos estavam reunidos com seu pai, menos Davi. Samuel falou, enquanto o trabalhador não chegar, ninguém senta à mesa para comer. Davi estava pastoreando as ovelhas do seu pai. Então isso, meu irmão, é marcante na nossa vida, porque Deus não gosta de pessoas, de servos desocupados. E neste momento nós precisamos nos ocupar, não só pela nossa vida secular, não só pelo nosso trabalho, mas também nós precisamos nos ocupar no lugar que é mais importante para a vida do servo, que é aqui na congregação. Então, quando o pastor faz um apelo, meus irmãos, vem ajudar, chega mais cedo, vamos lavar aqui a porta, vamos passar um pano. Isso ele está mostrando profeticamente que o Senhor vai falar contigo no momento que você está trabalhando. E isso fica muito bem claro na palavra, por gentileza, Júlio, João 5,17, por que Deus faz isso? Por que Deus mostra isso para o seu povo? E lembrando também, meus irmãos, quando Jesus chamou os seus 2 discípulos, todos estavam trabalhando. E por que Deus faz isso? Porque está escrito, mas ele lhes disse, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Isso Jesus falando do pai que trabalha e ele também trabalha. Se um Deus que trabalha, por que nós queremos ficar à toa? Não podemos, né? Porque o discípulo, ele tem que imitar o seu mestre, né? O seu rabino. E o Jesus é o nosso mestre. Então precisamos imitá-lo, trabalhar. E essa mensagem vai cair inteiramente sobre a vida do profeta chamado Eliseu. Por gentileza, Júlio. Eliseu, 1 Reis 19:19. Interessante que quando Elias teve um projeto findando ali o ministério de Elias, que o Senhor ia pegar Elias numa carruagem de fogo, ele buscou Eliseu, e Eliseu estava trabalhando. Olha que interessante. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, ou seja, ele estava com a 12ª junta, representando as 12 tribos, né, de Israel. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Olha, pode deixar aí, Júlio. Olha que interessante, meus irmãos. Então, Eliseu não tinha nenhuma perspectiva de ser profeta de Israel, mas ele ali no arado, trabalhando com 12 juntas de bois, buscando ali o sustento da sua família, porque através do arado antigamente que sustentava um povo, sustentava a sua família, e
Eliseu joga um manto sobre Eliseu. Elias joga um manto sobre Eliseu. Isso profeticamente, meus irmãos, fala de uma autoridade espiritual. Naquele momento que Eliseu estava trabalhando, estava ali suado, estava ali cansado, estava ali exaurido, mas veio a autoridade espiritual sobre Eliseu, falando, ó, você vai ser o profeta de Israel. Por gentileza, Júlio, o próximo. 19 e 20, não, 19 e 20. Eu esqueci de colocar, mas por favor. Então deixou os bois, correu após Elias e disse, deixe-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Então, olha que interessante, irmãos. Quando o Senhor, ele vem nos abençoar, ele vem trazer um manto. E que manto é esse? É o manto da palavra revelada. É o manto do sangue de Cristo Jesus nas nossas vidas. Então, quando o Senhor morreu na cruz do Calvário, que ele é a própria palavra, ele veio e nos cobriu com o manto. E quando o pastor chega e fala, irmãos, não falta a reunião de oração, porque a reunião de oração é o manto que te cobre, é o poder da autoridade de Jesus que te cobre. Quando o pastor chega, meus irmãos, não falta o culto, chega um pouco mais cedo, vão participar das orações aqui, porque é o manto que te cobre. É o momento de autoridade espiritual. Ali o Senhor vai começar a te revelar o culto. Ali o Senhor vai começar a te revelar problemas para ser solucionados. Ali o Senhor vai te revelar situações para você ser liberto. Isso nos fala o quê, meu irmão? Nos fala de uma aliança. Então, quando Eliseu chegou e falou assim, ó, deixa eu beijar meu pai, deixa eu beijar a minha mãe, que eu vou após te seguir. Passa para o 21, Júlio, por gentileza. Voltou Eliseu de seguir Elias, tomou a junta de bois e o imolou, ou seja, matou a junta de bois, as 12 juntas. E com os aparelhos, ou seja, o jugo dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se dispôs a seguir a Elias e o servia. Então, Eliseu entendeu o chamado. Ele entendeu que precisava fazer uma aliança com Elias, precisava fazer uma aliança com o Senhor. E o que isso significa? Ele tinha o poder, meus irmãos, da decisão. No momento que Elias jogou a capa em cima de Eliseu, ele poderia tirar a capa e falar para Elias, Elias, eu não quero esse poder espiritual. E muitos irmãos fazem isso, na maioria das vezes, inclusive eu, meu irmão. É aquilo que eu já falei, se eu estou aqui é porque eu preciso ouvir essa palavra, mais do que os irmãos. Então, quando Elias jogou a capa perante Eliseu, ele poderia falar, ó, não quero, eu tenho o meu direito de ficar aqui com as minhas 12 juntas de bois, eu quero trabalhar no arado, eu quero ficar aqui, eu quero prover o sustento da minha família, mas não foi isso que Eliseu fez. O que ele fez? Ele falou para Elias, ó, deixa eu voltar lá para a casa dos meus pais, deixa eu beijar meu pai e a minha mãe, eu vou matar os meus bois, vou fazer um cozido desses bois, vou dar ao povo para comer, e te seguirei e te servirei. Ele fala do momento de um rompimento de ciclo, irmãos. E nós, servos, precisamos romper um ciclo da nossa vida. Precisamos romper. E nós temos muita incerteza desse ciclo, se vai prosseguir ou não. Por quê? Porque temos a necessidade de estarmos sempre seguros. Quem não gostaria de estar seguro aqui no seu emprego? Quem não gostaria de estar seguro aqui na sua vida sentimental? Quem não gostaria de estar seguro aqui na sua vida de saúde? Né? Em outras vidas econômicas, seguro na sua vida emocional? Não importa a situação, mas o Senhor está no controle de tudo e Eliseu entendeu o propósito. E se der tudo errado, Eliseu não tinha mais juntas de bois, ele não poderia voltar. Ele não poderia mais voltar para a casa dos seus pais, porque ele beijou o seu pai e a sua mãe, falando, mãe, ó, eu tenho um novo ciclo, pai, ó, eu tenho um novo ciclo, eu serei um profeta do Deus vivo, profeta de Israel, eu serei uma bênção perante Israel, então não tem como voltar, porque o Senhor me garante a vitória, louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos, irmãos, primeiro, fazer uma aliança com o Senhor.
E o Senhor faz aliança todos os dias conosco, sim. Todos os dias. E não é o servo que faz aliança com Deus, mas Deus que faz aliança com o servo. Nós temos a vida de Abraão, quando Deus falou para Abraão que ia para ele sair da terra, para ele sair da parentela, que ele ia mostrar uma terra onde que Abraão ia povoar ali, né, a sua descendência. E ele teve um momento de incerteza, ele teve um momento de angústia, sair de um projeto aqui, toda a minha vida aqui, mas não, ele entendeu que o manto de Cristo Jesus profeticamente estava sobre a sua vida e não tinha como dar errado, louvado seja o nome do Senhor. Então, se despediu, falou com seus pais, matou os bois, quebrou o ciclo da sua vida, o homem rompeu o que tinha que ser rompido para começar uma nova fase. O poder da decisão de Elias foi importantíssimo para começar um chamado. Então Eliseu começou um chamado com o poder da decisão. E como é que vamos entender isso biblicamente, falando biblicamente? Coloca Daniel, por gentileza, Diácono Júlio, Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pedia ao chefe dos eunucos e que lhe permitisse não contaminar-se. Ou seja, quando fala que resolveu Daniel firmemente não contaminar-se, algumas traduções falam que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. Por gentileza, Josué, olha que interessante a vida de Raabe também, que decidiu sobre a vida deles. A mulher, porém, está falando de Raabe, irmãos, uma prostituta, uma meretriz. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens, os homens de Israel que foram espiar a terra. E disse, é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Por gentileza, mais um versículo, por favor, Júlio. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque alcançareis. Então, a Raabe, ela decidiu esconder os servos do Senhor na sua casa, e aquelas autoridades ali daquela terra resolveram impeli-la, falando, mostra os espias que estão aí escondidos na tua casa, mas ela negou, ela decidiu para obter a sua bênção. E o que acontece tanto no momento de Daniel, quando ele decidiu não se contaminar com a iguaria do rei, e o que aconteceu com Raabe quando ela decidiu esconder os espias? Os 2 tiveram livramento de morte. Ele e a sua família. Mais à frente, Raabe faz um pacto, faz um acordo com aqueles homens do povo de Deus, e eles falam, leva o seu pai, leva a sua mãe, leva os seus irmãos, leva as suas irmãs e ficam na sua casa. Coloca um tecido na janela e nós saberemos que, quando tiver o tecido na janela, todos estarão seguros. Então ela decidiu cumprir o mandamento. E olha que interessante a palavra do Senhor, como a palavra do Senhor revela um pouquinho mais profundo. Daniel, em relação aos seus amigos, no momento da fornalha, quando ele decidiu aqui não se contaminar com as iguarias do rei. Os amigos também o acompanharam, mas os amigos passaram pela fornalha. O Senhor livrou, mas o Senhor poupou Daniel dessa angústia. O Senhor poupou Daniel pelo simples fato dele decidir adorar ao Senhor Jesus. O Senhor poderia livrar Daniel? Claro, poderia, como livrou Sadraque, Mesaque e Abidnego. Mas esse processo de você ser condenado, julgado, passar pela fornalha, olha que momento angustiante para esses 3 jovens, irmãos. Olha que momento angustiante. E Deus colocou Daniel livre dessa angústia, por quê? Porque ele decidiu adorar ao nome do Senhor. Então, já estamos falando sobre aliança, e aliança não fala num lugar chamado Gigal. Por gentileza, Júlio, 2 Reis 2, versículo 1.
Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal, em companhia de Eliseu. E o que significa Gilgal, meu irmão? Também significa o quê? Uma aliança. Vamos entender isso em José 5, 8, 10. Tendo sido circuncidada, toda a nação ficaram no seu lugar no arraial até que sararam. Por gentileza. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gigal, até o dia de hoje. Versículo 10. Estando, pois, filhos de Israel acampados em Gigal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Olha que interessante. Então, para Elias, quando Elias e Eliseu partiram de Gigal, Gigal significa aliança. Por quê? Porque Gigal aconteceu o quê? A circuncisão dos judeus e a celebração da Páscoa. Então, a circuncisão dos judeus e a comemoração da Páscoa mostra uma aliança plena, que vai romper ciclos, que vai romper vidas passadas, que você vai viver o novo, que você vai viver toda a plenitude de glória em glória que o Senhor prometeu para cada um de nós. E assim nós vemos Davi. Olha que interessante, coloca 1 Samuel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aqueles homens que feriam estes filisteus? Está falando de Golias. E tirar a afronta de sobre Israel. Quem é, pois, esse incircuncisos filisteus? Enquanto todos estavam olhando para Golias na sua altura, quase 3 metros de altura, se não passou de 3 metros, estava olhando para a sua lança, estava olhando para a sua armadura, estava olhando para o exército todo mundo tremendo. Davi estava olhando para a aliança. Quem é esse incircunciso? Eu arrancarei a cabeça dele hoje. E o Senhor está falando: olha para a aliança, que todos os seus problemas serão arrancados da sua vida. Vocês poderão viver outros problemas, porque a palavra do Senhor fala que o justo tem aflições. Mas esse está hoje aqui incomodando o coração de cada um de nós. Caia por terra em nome de Jesus. Mas precisa fazer uma aliança. Não olha para as circunstâncias. Davi olhou para a aliança. Quem é esse incircunciso? Filisteus, para falar do Deus Altíssimo. E a palavra nos fala mais à frente que Davi pegou 5 pedras, 5 seixos, colocou lá na funda e uma acertou a testa de Golias e o matou. E quando nós fazemos aliança, irmãos, e alguns teólogos falam que Davi pegou 5 pedras porque tinham 5 gigantes, né? Mas o Espírito Santo revela: quando você faz aliança, o 5 representa a graça de Deus. E quando a graça está na sua vida, todos os gigantes vão cair por terra prostrado diante de você. Louvado seja o nome do Senhor. E quando você tem o poder da decisão, quando você faz aliança, você tem que também ter um momento de intimidade contra o Senhor. Você passa por uma outra fase, chamado Betel. Quando Elias saiu de Gilgal, que fala de uma aliança, ele saiu com Elias para Betel. E Betel tem uma tradução muito importante chamando Casa de Deus. E a Casa de Deus nos fala uma coisa muito importante. Fala de persistência, fala de resistência e nos fala de resiliência. Irmãos, a casa de Deus não é tão fácil como esperam. É uma bênção, é maravilhoso estar na presença do Senhor, os hinos que foram tocados, o Espírito Santo libertando, o Espírito Santo trabalhando, o Espírito Santo tirando os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. Mas o que é mais difícil dentro da igreja? Relacionamento interpessoal. É o mais difícil. Eu já estou aqui mais ou menos... Há quanto tempo, Daniela, estamos aqui nessa igreja? 4 anos? Com certeza eu já devo ter magoado aí pelo menos uns 6 irmãos sem querer.
Sem querer eu devo ter magoado uns irmãos aí. Às vezes, a minha maneira às vezes de falar, que a Daniela fala que às vezes eu falo muito grosso, mas é meu jeito mesmo. Às vezes eu falo conciso, aí a Daniela interpreta de grosseria, né? A Daniela, pô, você foi muito grosso, mas na realidade eu tento não ser mais polido, né? Então, irmãos, esse relacionamento interpessoal é difícil, porque tem irmãos que te abraçam. Não estou falando daqui da igreja não, eu estou falando de outras igrejas, né? Aqui, graças a Deus, todo mundo tem os seus defeitos, mas também tem suas qualidades. Mas outros, quando a gente fala de igreja, a gente está falando de todo, porque um corpo só, um só espírito. A gente está falando de outras denominações. Quantos irmãos aí falam assim, nossa, irmãos, você é uma bênção. Chega lá fora, tá dando cajadada no irmão. Pô, irmão é isso, irmão aquilo outro. Então nós precisamos ter resistência. Quantos irmãos fazem fofoca? Quantos irmãos estão ansiosos na casa do Senhor? Às vezes o pastor precisa de um irmão ali, irmão, eu preciso que tire uma cesta ali de lixo. O irmão não vai. Aí o pastor fica naquele, pô, podia ter feito, mas não fez. Resistência, meu irmão, é resiliência. A casa de Deus é o momento de resistência. É o momento de estarmos todo o tempo resistindo à palavra do Senhor. Quando eu falo resistir à palavra, não é você ir em contra a palavra, mas a palavra vinha ao teu encontro e você resistir os problemas, você resistir às aflições, você resistir a algum olhar feio, você resistir, às vezes você fala com um irmão, o irmão vai lá, tá com aquele problema dele, não pode ser no problema no casamento, ou no problema no trabalho, ou no problema familiar, ele vai lá e te dá uma resposta. Precisamos ter resiliência, porque a casa de Deus, Betel, é para nós, irmãos. Se nós fôssemos santos, nós estaríamos já no céu há muito tempo, né? Já estaríamos no céu há muito tempo. Então a casa do Senhor é para quem? É para aqueles que necessitam. O Senhor não fala, o Senhor Jesus, os sãos não precisam de médicos, quem precisa de médicos são os enfermos. E o Senhor está falando que nós não somos enfermos, porque Ele já liberou das nossas enfermidades, né? Pela sua pisadura nós já fomos sarados. Mas o que é o pecado? O pecado não leva à morte? Então o pecado é uma doença, e a doença leva à morte. Então quando o Senhor fala sobre este momento, é justamente para o quê? Que os sãos não precisam de médicos, mas os doentes, para que possamos estar na casa dEle, para sermos purificados todos os dias dos nossos pecados. Todos os dias, irmãos, não tem um dia que possamos ficar longe da presença do Senhor, da cobertura do sangue do Senhor, porque senão vamos perecer. E o interessante da palavra é o seguinte: primeiro, temos o poder da decisão. Segundo, temos que fazer uma aliança. Terceiro, temos que ter persistência, resistência e resiliência. E persistência significa manter firme em um objetivo. Tem alguns jovens aqui que estão fazendo vestibular para uma profissão A, para uma profissão B, para uma profissão C. Então eles estão fazendo o quê? Persistindo nos estudos até chegar à sua profissão desejada. Uns estão estudando para concurso, outros estão abrindo uma porta de emprego, de entrevista, estão trabalhando, estão persistindo num objetivo. E nós precisamos também persistir na presença do Senhor Jesus. E a resistência, o que é? O que é resiliência na realidade? Resiliência é se recuperar de fontes que vêm de adversidades. Às vezes é a perda de um familiar, às vezes é a perda de um emprego, às vezes você está desempregado há muito tempo, você não consegue abrir portas, mas Deus está falando, meus irmãos, Deus está no controle de tudo. Se a porta não foi aberta, porque ainda o Senhor não preparou aquela porta para você, o Senhor vai te dar uma porta melhor. E acalma o seu coração, não precisa se preocupar, porque o Senhor vai falar no momento certo para você o que vai acontecer na sua vida. Porque o Senhor fala que tudo o que Ele faz, Ele primeiro revela aos profetas. Isso é uma palavra de vida, meus irmãos. Então nós temos que estar atentos à voz do Senhor. Então nós precisamos estar persistentes, nós precisamos estar resilientes e nós precisamos ter resistência, capacidade de suportar aflições. Olha que interessante. 2 Coríntios 4, 8, 9. E nós terminamos aqui.
Quando eu falo que nós precisamos ter persistência, resiliência e resistência, e que só vamos conseguir isso na casa de Deus, em Betel, como Eliseu teve junto com Elias, porque daqui vem a fonte da água viva, daqui vem a palavra que vai te restaurar, uma palavra que vai te libertar, uma palavra que vai tirar todo o confronto deste mundo para a sua vida, para que você possa ser vitorioso. Olha que interessante que Paulo fala: já estáis fartos, já estáis ricos, chegaste a reinar sem nós. Sim, não, 2 Coríntios, eu botei primeiro, né? Desculpa, o Diácono Júlio, desculpa. Já colocou? 2 Coríntios: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Então, por um fato que aconteceu no Velho Testamento com Eliseu, o que Eliseu tomou de atitude? Primeiro, o manto veio recobri-lo, mostrando um poder de decisão. Mas decisão só depende de você, irmãos. Não depende do pastor, não depende do diácono, não depende do levita, não depende de pai, não depende de mãe. A decisão é personalíssima. Quem é da área de direito sabe que só aquela pessoa, se eu estiver errado, doutora Jô, me corrija, tá? Só aquela pessoa pode fazer aquilo. E a decisão é sim, ela é personalíssima. Ninguém vai tomar decisão por você. Então, se o manto veio da palavra do Senhor, cobriu o seu coração, cobriu a sua alma, cobriu o seu espírito, tome a decisão de segui-lo. Faça uma aliança. Dessa aliança, você vem para a casa de Deus, Betel. Fica resistente, fica resiliente, fica persistente, que o Senhor vai te dar a vitória. E o que nós aprendemos isso? Primeiro, Deus não chama servos desocupados. Já aprendemos isso hoje que o Espírito Santo tem nos ensinado. Precisamos tomar decisões, atitude que só nós mesmos podemos fazer. Romper ciclos, deixar a vida do homem passada, antiga, e começar uma nova vida, porque Deus fez uma aliança contigo, e quando Deus faz uma aliança contigo, é para a vitória, nunca é para a perda. Você vai de Gênesis e Apocalipse, não existe perda na presença do Senhor. Saul só foi perdido, foi morto, ele e a sua descendência, porque ele desobedeceu ao Senhor. Se ele tivesse obedecido, o reino dele estaria estabelecido até os dias de hoje. E outra coisa, o que nós aprendemos com a vida de Eliseu? A aliança de Deus com seus servos. O Senhor sempre tem uma aliança conosco, meus irmãos. E para os jovens que está aqui, Henrique, e outra jovem, Raquel, quando nós temos uma aliança, quando nós temos um compromisso, ou não queremos ter essa aliança, não case. Porque casar são dois momentos, contrato e aliança. Contrato você revoga, aliança não. Porque quem fez o casamento é o Senhor. Então, se você não está disposto de fazer uma aliança, não case. Porque se você fez uma aliança, esse casamento tem que perdurar perante os olhos de Deus. E resistência, meus irmãos. Para continuar no caminho, precisamos ser resistentes. Precisamos ser persistentes. Quantas e quantas vezes eu não quis vir ao culto, e o Espírito Santo às vezes me contestando, e ali testificando. Quantas vezes agora a doutora Jô falando que estava cansada, que foi revigorada. Quantas vezes o pastor aqui, às vezes no momento ali de dificuldade, de desânimo, mas o Senhor renovou todas as vezes que estamos presentes na presença do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, vamos tomar uma decisão, vamos mudar de postura para que possamos ter uma intimidade com o Senhor. E quando eu falo uma intimidade com o Senhor, Maria e Marta. Marta tomou uma decisão, servir a casa. Maria tomou outra decisão, banhar os pés do Senhor com perfume. E quem teve intimidade com o Senhor? Maria. Quando Lázaro morreu, Jesus não chorou com Marta. Jesus falou: Marta, eu ressuscitarei Lázaro. Mas no momento da angústia, mostrando que o servo também tem aflição, ele foi lá e chorou com Maria. O único versículo que tem, é o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. E está escrito ali, Jesus chorou, está embutido, está implícito. Tem uma inferência ali do seguinte: eu estou chorando com Maria porque ela tem intimidade comigo.
Então, meus irmãos, vamos ter esse poder de decisão, escolher o Senhor Jesus. Vamos fazer essa aliança que o Senhor está nos dando, desde a cruz do Calvário. Vamos ter esse poder de decisão, vamos ter esse poder de aliança, vamos romper ciclos, vamos ter capacidade de persistência, resiliência, perseverança, porque a vitória é certa, irmãos. E a vitória não é só aqui não, meus irmãos, a vitória não é só aqui na terra não. A vitória maior está no glorioso poder do reino dos céus. Em breve esse mundo vai noticiar. Hoje nós ouvimos terremotos, nós ouvimos falando sobre o fulano que matou ciclano, que matou outro, que desastre. Mas o próximo evento que vai ter para a igreja, irmãos, que vai noticiar no mundo todo, os salvos foram arrebatados. E esse mundo vai ficar aí, sofrendo. Se o Espírito Santo que está aqui na terra hoje, conosco, tem esse caos todo, imagine quando ele sair da terra junto com a igreja, porque o Senhor não vai deixar. Não vai deixar ficar. Então, meus irmãos, vamos tomar a decisão para que possamos mudar a nossa postura e essa postura nos leve à intimidade com o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Jefferson pode louvar o Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou, quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Cante, eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Cante, oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Cante, eu posso ver a luz, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim
aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Cante, nunca me deixou. Pedra viva, vamos. Oh, não, nunca me deixou. Na tempestade ou na paz. Oh, não, quando bem ou quando mal. Oh, não, Nunca me deixou. oh, o Senhor nunca me deixou. As palmas como o Senhor. Vamos trocar de posição, igreja querida e amada. Maravilhoso, Senhor. Obrigado pelo teu revestimento através desse culto, igreja. Receba agora, em nome de Jesus Cristo, com as suas mãos levantadas para os céus. Eu tenho proferido aqui um final de ano cheio da presença de Deus na sua vida. Que esse final de ano seja um final de ano de realizações. Está faltando 5 meses, mas passa tão rápido, que você possa usufruir o bem-estar do Evangelho nesses 5 meses de uma forma plena. Domingo estaremos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus para sentarmos à mesa com aquele que nos ama. Você é o convidado especial para estar nessa Santa Ceia. Deus abençoe, bom retorno, até domingo, em nome do Senhor Jesus. Ele nunca nos deixou. Vai, Jefferson. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz.